Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Quero que você fique comigo mais alguns minutos, porque eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que você possa estar aí atento aos próximos vídeos que serão divulgados. Quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo de número 19. Diz assim: Chegada a tarde naquele dia, primeiro dia da semana, estando cercadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E disse-lhe Jesus de novo: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles aos quais não perdoardes ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser ali o dedo, não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus lhe chegou, apresentou-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não me viram, mas mesmo assim creram. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração é a respeito de Tomé. Quero falar algumas coisas importantes, destacar alguns pontos importantes aqui neste texto que nós acabamos de ler, a começar pela ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena, ele aparece e depois ela tem que divulgar aos discípulos que Jesus estava vivo. Os discípulos meio que ainda ficam sem acreditar, alguns acreditam, alguns ficam frustrados, e um dos que ficaram frustrados, desanimados ao perceber que o corpo de Jesus não estava lá, era Tomé. É interessante que Jesus, quando ele aparece para os discípulos, eles estão dentro de casa com medo dos judeus, havia um boato de que os discípulos haviam levado o corpo de Jesus e que ele não havia ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e diz: A paz seja convosco. A paz é uma coisa que Jesus ele alcançou por nós. A Bíblia deixa bem clara lá em Isaías, no capítulo 53, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então a paz é algo que Jesus conquistou por nós lá na cruz. A paz é algo que nós precisamos ter, porque Jesus já garantiu para nós a paz. Só que a paz não é só algo que nós temos através de Cristo. Nós também temos o dever de buscar a paz. A Bíblia também diz: Aparta-te do mal, Salmo 34,14. Faze o bem, procure a paz e siga. O próprio Jesus também, lá em João 16,33 diz: A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a paz que Jesus concede para nós
é uma paz que excede todo entendimento, como a Bíblia diz também no livro de Efésios. A paz que excede todo entendimento guardará a mente, de Filipenses, desculpa, a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então aquele que tem paz, né, ele consegue dormir, né, como Jesus, no meio de uma tempestade, no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, mas ele consegue dormir tranquilamente. Então a paz, ela foi conquistada por Jesus. Mas eu pergunto, você tem buscado a paz na sua casa? Você tem buscado a paz com seus familiares? Você tem buscado a paz no seu ambiente de trabalho? Você tem procurado viver em paz com essas pessoas? Veja bem, Jesus ele já conquistou a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz foi conquistada por Jesus. Só que eu também tenho o dever de buscar a paz. Eu também tenho o dever de ter paz com todas as pessoas. E aí depois que Jesus ele traz paz ao ambiente, a Bíblia fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Esse mesmo soprar é o mesmo que está em Gênesis, quando Deus faz o homem e Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. Então Deus sopra no homem, né, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, né, é o nosso bem maior. Aqui na terra, Jesus ele diz lá em João 14, né, que ele rogaria ao Pai. Né, para quê? Para que o Pai concedesse, para que o Pai nos desse de presente o outro Consolador. O outro Consolador é o outro da mesma espécie que eu, o outro igual a mim, Jesus está querendo dizer, né? E Ele estará com vocês, Ele habitará em vocês. Irmãos, a Bíblia diz lá em Coríntios que Deus escolheu o nosso coração e não templos feitos por mãos humanas, mas escolheu o nosso coração para nós sermos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós. O Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que tem ciúmes de nós. O Espírito Santo é aquele que a todo momento ele vai nos puxando para as coisas espirituais, para a leitura da Bíblia, para a oração, para a adoração, para a comunhão, né? Então o Espírito Santo nós devemos cultivar acesa essa chama. O Espírito Santo ele é o nosso melhor amigo, nós precisamos dele para viver. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E é interessante que esse culto, né, onde eles estão reunidos, é um culto maravilhoso. Né? Deus traz paz, Deus traz alegria. A Bíblia diz que os discípulos se alegraram. Então a alegria ela precisa fazer parte da nossa vida. Por mais que nós estamos passando por momentos difíceis, dificuldades na nossa vida, mas a alegria tem que vir do Senhor e tem que estar no Senhor e não nas coisas, né? E não nas circunstâncias, mas a nossa alegria deve estar no Senhor, né? A Bíblia diz que Abacuque ele escreve isto, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e ainda que esteja tudo dando errado, mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Então os discípulos se alegraram, Deus trouxe paz ao coração deles, Deus soprou o Espírito Santo na vida deles. Só que o Tomé, por algum motivo, ele não tinha ido para esse culto. Por algum motivo ele faltou. Eu não sei se foi algum parente na casa dele, eu não sei se ele se atrasou, eu não sei se ele dormiu, eu não sei se ele estava desanimado, sem vontade de ir. Mas justamente naquele culto que ele faltou, foi o culto maravilhoso que Deus tinha uma bênção grande para a vida dele. Isso nos faz ligar um alerta, que nós não podemos faltar nos cultos, nas reuniões de comunhão, irmãos. Por quê? Porque Deus tem bênçãos reservadas para nós e talvez naquele dia que eu não vou participar, ou que acontece alguma coisa, é o dia que Deus tem uma bênção reservada para nós, né? A Bíblia fala em Hebreus, que é um texto também muito forte, Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que nos faz a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então olha como é interessante aqui, irmãos. O autor
de Hebreus, ele deixa claro a importância de nós congregarmos, a importância de nós estarmos na igreja, de nós nos reunirmos na presença de Deus. Nós não podemos deixar de estar nesse ambiente, porque é nesse ambiente que Jesus se revela, é nesse ambiente que o Espírito Santo se manifesta, é nesse ambiente que Deus traz alegria para os nossos corações. Então não deixe de estar no ambiente de comunhão que é a igreja. Se você há muito tempo não comparece à igreja, não comparece à comunhão, volte para a sua igreja, porque é ali que Deus ele traz paz, que Deus traz alegria, que o Espírito Santo ele enche aquele lugar, ele enche o ambiente e ele enche as nossas vidas. Ele enche, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, né, ele movia-se sobre as águas, né? No meio da criação, o Espírito Santo de Deus pairava-se sobre as águas. Então, irmãos, não importa, né? No meio do caos, no meio dos problemas, das dificuldades, o Espírito Santo ele consegue transbordar em nós. O Espírito Santo ele consegue, como o próprio Jesus diz, como rio de água viva fluirão do seu interior. Então, o Espírito Santo ele traz uma alegria, ele traz uma força para nós, né? Para nós continuarmos, para nós permanecermos. Então, não deixe de congregar. Não deixe de estar na sua igreja. O Tomé, justamente naquele dia, né, daquele culto abençoado, né, que o próprio Jesus apareceu ali naquele culto, Tomé não estava. E é interessante que Tomé, ele 8 dias depois ele aparece no culto. 8 dias depois ele aparece na reunião. E o que nós vemos naquela reunião? Nós vemos que o Tomé, né, que havia aparecido naquele culto, ele estava meio que desacreditado de Jesus ter ressuscitado. Os discípulos com muita alegria chegaram para Tomé e disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé, né, ele era um tanto pessimista, né, se é que nós podemos dizer. Nós vemos em outros momentos, lá em João capítulo 11, né, antes de Jesus ir ressuscitar Lázaro, né, Jesus ele diz: nós vamos para Jerusalém porque Lázaro está dormindo. E aí o Tomé diz assim: então vamos morrer junto com o Senhor. Então Tomé ele olhava muito o lado negativo das coisas, ele olhava sempre o lado pior das coisas. E o pessimista ele é assim, ele olha sempre o lado negativo, ele nunca olha o lado positivo. Irmão, não seja um pessimista. Deixa de lado o pessimismo, a negatividade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa a respeito da vacina, a respeito do Covid e tudo mais, e essa pessoa também havia pegado o Covid, e aí eu conversando com ela, ela falou: nossa, eu passei muito mal, eu quase morri, foi muito difícil para mim. E eu falei assim: não, mas vamos crer que as coisas vão melhorar, logo logo a vacina está chegando. Ele falou: não, mas não vai adiantar nada, a vacina não vai adiantar nada, né? Esse vírus aí veio para acabar com um monte de gente mesmo, não vai adiantar, as coisas vão só piorar, né? E eu fiquei surpreso com aquilo, falei: meu Deus, né? Quanta negatividade, quanto pessimismo, né? Nós temos que ser realistas, mas nós temos que olhar com o lado positivo. Está difícil? Está difícil, mas as coisas vão melhorar, né? Em relação ao Covid, a vacina está chegando e você percebe um número diminuir, né, de casos graves da doença por conta da vacina também. Eu creio no poder de Deus, eu creio na fé, só que eu creio também que Deus ele usa a medicina também, né? Deus ele usa essas pessoas, né? Então nós temos que olhar sempre o lado positivo e nunca o lado negativo, né? Não seja um pessimista, sempre olhe as coisas pelo lado positivo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Tomé, ele era um homem também assim como nós, muitas das vezes lento para entender as coisas de Deus, né? Jesus ele está dizendo lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estarei eu quero que vocês também estejam, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, né, acho que uma pergunta que todos queriam fazer, ele se levanta e diz: mestre, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós saberemos o caminho? E aí Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Tomé, ele era um homem pessimista. Quero que você guarde isso, não seja um pessimista, pense pelo lado positivo, deixe a negatividade de lado. Tomé era um homem às vezes difícil para entender as coisas de Deus, assim como nós,
né? Nós somos às vezes difíceis de entender o trabalhar de Deus. Quando Deus faz uma coisa, quando Deus permite uma coisa, nós não entendemos, mas nós temos que confiar, nós temos que acreditar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que acontece é a permissão de Deus na nossa vida, é a vontade de Deus na nossa vida. Além disso, Tomé, ele era um homem incrédulo. O próprio Jesus, quando aparece naquele culto, depois de 8 dias, né, dele aparecer para os discípulos com as portas trancadas, Jesus diz para Tomé: você não queria tocar na minha mão para você ver o furo aqui? Você não queria tocar no meu lado? Toca para você ver, porque ele falou: eu só acreditarei se eu tocar. Ele ainda pediu provas de Deus. Tem gente que pede provas de Deus. Ele não quis acreditar de maneira nenhuma. Na verdade, ele se tornou incrédulo. E o incrédulo é aquele que resolve não acreditar. Ele diz: eu não acredito que essa situação vai mudar, eu acredito que essa pessoa vai mudar, eu não acredito que o país vai mudar. Sabe aquela pessoa incrédula, que ela não acredita mais em nada? Assim era Tomé, ele não acreditava mais, né? Tanto que Jesus falou: não seja o incrédulo, mas seja um crente. Começa a acreditar, acredite que as coisas vão melhorar, acredite que você vai conseguir arrumar um emprego que você quer, acredite que você vai conseguir arrumar uma pessoa para você casar, para você criar você ter uma família. Acredite que as coisas vão entrar no trilho, acredite que as coisas vão melhorar, né? Não seja um incrédulo, mas seja um crente. Acredite que as coisas vão melhorar. Não seja um pessimista e não seja um incrédulo. Só que se nós olharmos também pelo lado positivo, né? Falando da mensagem, pelo lado positivo, Tomé, ele não só olhava pelo lado, nós não podemos olhar somente ele pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo. Quando ele diz assim para os discípulos: eu só acredito quando eu ver os furos nas mãos dele, eu só acredito quando eu tocar no lado dele, está querendo dizer, assim como vocês tiveram uma experiência com Jesus, assim como vocês viram Jesus, eu também quero ver Jesus. Eu também quero ter uma experiência com Jesus. Eu não quero só ouvir falar de Jesus como vocês. Eu quero ver o Senhor. Eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero estar perto do Senhor. Então, a Bíblia também mostra que Tomé, além de ser um homem pessimista e incrédulo, nós temos que olhar também que Tomé era um homem que tinha uma grande devoção a Deus. Nesse mesmo episódio que eu comentei de Lázaro, ele diz: vamos lá e vamos morrer com o Senhor, né? Ao mesmo tempo que ele demonstra pessimismo, mas ele também demonstra o quê? Devoção. Ele estava ali para estar perto do Senhor. Nós sabemos que os discípulos, depois que Jesus é preso e morto, eles fogem, mas você percebe que depois, lá em João 21, eles são restaurados, o ministério deles são restaurados, né? E eles são usados para a glória de Deus. Mas até então, nós vemos que Tomé era um homem que tinha muita devoção. Ele pensou: poxa vida, Jesus apareceu para todos eles e não apareceu para mim? Como assim? Logo eu que tenho uma devoção tão grande, um carinho enorme pelo Senhor. Então ele, a certo ponto, ele não queria só ouvir falar que Jesus havia ressuscitado, ele queria presenciar, ele queria ver Jesus, ele queria estar perto de Jesus, ele queria ter um tempo de qualidade com Deus. Eu quero dizer para você, além de você procurar deixar de lado o pessimismo, a incredulidade, eu quero que você comece a praticar a sua devoção a Deus. Pega um tempo para você orar, para você falar com Deus, né? Às vezes você está lá na rede social, tudo. Pega um tempinho, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai ler um salmo, um provérbio, né? Vai ter um tempo com Deus, né? Peça para o Senhor abençoar os seus planos para que eles possam dar certo. Não seja uma pessoa negativa, né? Quantas pessoas, né, negativas estão ao nosso redor? Eu já vi pessoas na igreja que eu congrego, né, na igreja que eu estou ali para a honra e glória do Senhor Jesus, pessoas olhar e dizer assim na minha cara dentro da igreja, falar: essa igreja não tem mais jeito, né? Já tentaram dividir a igreja, já tentaram fazer tantas coisas, essa igreja, esse salão aqui não tem mais jeito. Se eu fosse você, eu mudava de salão, ia para outro lado, né? Só que aquelas palavras negativas não entraram no meu coração. Aquelas palavras negativas, elas ficaram ali guardadas sim, porque eu não esqueço elas, mas é mais para lembrar lá na frente dessas palavras, porque elas me motivam a permanecer, elas me motivam a continuar, porque não é o lugar, né? Mas sim o que as pessoas
estão fazendo naquele lugar, é o que nós estamos fazendo para que as coisas melhorem, para que a igreja cresça, para que a igreja avance. Então aquelas palavras negativas, elas não me atingiram, né? E as palavras negativas que lançaram contra a sua vida, elas não podem te atingir. Você tem que mostrar para elas, não que você pode, que você é bom, mas você tem que mostrar o quanto a graça de Deus, ela sobressai, o quanto a graça de Deus prevalece. Tanto que quando chegar na frente, eu não vou levar o crédito para mim, muito pelo contrário, eu vou dizer, isso foi a glória de Deus, isso foi a graça de Deus. Por quê? Porque as pessoas achavam que não ia dar nada, mas o Senhor trabalha justamente, né, de forma poderosa. Ele trabalha e Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, não aceite palavras negativas sobre a sua vida, não seja um pessimista, seja uma pessoa otimista que sempre pensa pelo lado bom das coisas. Não seja um incrédulo, comece a acreditar que as coisas vão dar certo, que você vai conseguir. E não esqueça de você procurar sempre ter, né, um momento com Deus, uma devoção ao Senhor todos os dias da sua vida. Nunca se esqueça de você ter um tempo precioso, um tempo de qualidade com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Tomé, ele talvez nem tenha tocado nas feridas, mas a Bíblia diz que ele se arrepende, ele diz, meu Deus, né? Meu Senhor e meu Deus. E ali o Senhor Jesus, né, está perdoando ele, né? Ele está querendo dizer, olha, você só acreditou porque viu, porque muitos só vão acreditar quando vê, mas Deus está querendo dizer, bênçãos maiores existem para aqueles que não viram, mas creram. Bênçãos grandiosas estão reservadas para aqueles que não viram, mas creram. Por isso tenha fé, não perca a fé, não perca a esperança. Eu tenho certeza que no momento certo as coisas vão acontecer na sua vida. Não seja pessimista, não seja incrédulo e creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve neste canal e compartilha esse vídeo com a sua família, no grupo da família, no grupo da empresa, né, da firma, e que Deus continue, né, abençoando a sua vida, que você também seja um canal de Deus para esta geração, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.